Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tende piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado, para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu cheguei mais ou menos ali, nos meus 40 anos, eu comecei a perceber que as minhas vistas, elas começaram a ficar meio que embaralhadas. Eu ia ler, aí tinha que ficar, trazia o livro para cá, trazia o livro levava para lá, para tentar focalizar, para eu poder ler. E eu fui na oftalmo. Aí ela disse assim para mim: Padre José Augusto, geralmente quando nós chegamos na idade dos 40 anos, os nossos olhos, as nossas vistas, elas vão se enfraquecendo. Aí nós precisamos usar o óculos. Ela disse que isso é normal. Não significa que a pessoa esteja com problema. É que as vistas estão ficando desgastadas. E de lá para cá, pronto. Tenho que usar óculos, não tem jeito. Para ler, se eu chegar aqui e começar a ler isso aqui, não vou conseguir direito se eu não tiver com os óculos. Claro, as letras aqui são grandes, mas tem tipos de letras que eu não consigo ler. Mas por que eu comecei falando sobre isso? Por causa do Evangelho de hoje e por causa do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos no tempo do advento. É esse tempo de vigilância, é esse tempo de expectativa. Esses dias eu tenho dito o seguinte, que nós vamos sempre ouvir da questão da vinda de Jesus, da vinda de Jesus. Os santos padres, eles dizem que existem 3 vindas de Jesus. A primeira é aquela que nós vamos comemorar no Natal, no dia 25. Toda essa preparação do povo de Israel, aguardando a vinda daquele que viria para nos salvar, para nos indicar o caminho correto, para que nós não nos desviássemos. E o Verbo divino se encarnou, e ele habitou no meio de nós, e São João vai dizer, e nós vimos a sua glória. Essa é a primeira vinda. Ele vem e dá a vida por nós, ele morre. A porta do paraíso que foi fechada, ele vem abrir de novo, não mais a do paraíso terrestre, mas a porta do paraíso do céu, aonde Deus nos aguarda. Deus está nos aguardando. A segunda vinda é essa que ele prometeu. Ele disse: olha, eu estou indo, mas eu vou voltar. Mas ele não vai voltar para ficar morando aqui e reinando aqui. Ele vai voltar para buscar os eleitos, aqueles que estão sendo fiéis, aqueles que foram batizados,
aqueles que se encontraram com ele e está querendo levar uma vida de fidelidade, porque ama ele de todo o coração, com toda a força e com toda a alma, com todo o ser. E nesse amor é um amor tão grande que há um desejo de ficar com ele. E por isso se luta contra o pecado de toda forma. Aí quando ele chegar e encontrar essas pessoas nessa vigilância e nessa fidelidade, ele não vai fazer outra coisa senão levá-lo para estar com ele lá no céu. Essa é a segunda vinda, que às vezes nós ouvimos muito e nós até ficamos aí esperando, né? Vem Senhor Jesus, só que a gente não sabe o dia nem a hora. Ele disse que poderá ser um dia, pode ser hoje, pode ser amanhã. Muitos já desanimaram porque ele ainda não chegou, então estão voltando a uma vida errada de novo. E esses que estão levando essa vida errada, porque ele ainda não chegou, significa que não o espera por amor. Espera apenas para se salvar só. E tem essa que São Bernardo vai dizer, de Claraval, que é a intermediária entre a primeira vinda e o retorno dele que nós aguardamos. Ele vem todos os dias. E todos os dias ele está levando. Muitos estão indo ao encontro dele. Ele tem vindo buscar. Aí nesse grupo tem os preparados e os que não estão preparados. E essa vinda dele, que vem diariamente, ele tem pego muita gente de surpresa. Não estão vigiando, não estão levando uma vida com ele, não quer saber dele, está relaxado. Vive uma vida de relaxado. E se nós olharmos o mundo de hoje, a impressão que dá, que nós que pelo menos estamos lutando para sermos melhores, a impressão que dá é que muitos não estão conseguindo ir para ficar com ele. É interessante que ali no confessionário muitas pessoas acabam dizendo assim, que às vezes elas não têm noção, né, da gravidade do pecado que ela está vivendo. Aí, quando nós sacerdotes falamos, elas dizem, padre, então a coisa está feia, então está todo mundo. Eu disse, não, todo mundo não, que você, a partir de hoje, mude para não ser todo mundo. Porque às vezes essa questão de que todo mundo está assim, aí está dizendo, então não tem jeito? Tem, mude você. Mudemos de vida. E o maior estrago que Satanás fez, que começou lá com Adão e Eva no paraíso, foi fazer com que nós ficássemos cegos. Ficamos cegos. Não conseguimos enxergar Deus. E não enxergando Deus, nós não conseguimos enxergar as coisas de Deus. Por exemplo, né, um exemplo bem claro. Para nós, cristãos, isso aqui é uma mesa, é um altar. Isso aqui está claro para nós. Qualquer cristão que tenha o mínimo de doutrina católica, ao entrar numa igreja, ele vê aqui um altar. Mas aquele que não quer saber de Deus, que não enxerga, se você perguntar para ele, vai dizer, é uma mesa de pedra. Que hora vai ser o almoço? Não enxerga. Foi isso que Satanás fez. Ele fez com que nós não enxergássemos que aqui é um altar. Ele tem feito com que nós enxerguemos que seja uma mesa. E ele está trabalhando muito bem, viu? Porque nas faculdades, nas escolas, eles estão fazendo isso. Os professores
estão virando catedráticos em ensinar os alunos a entenderem e a enxergarem a não existência de Deus. E vocês, mães e pais, vocês podem perceber, seus filhos, quando vão para a faculdade, de repente eles param, não querem mais saber de Deus. É doutrinação que eles estão recebendo. Estão ficando cegos. Enquanto eles não tiverem a iniciativa de gritarem como esses dois cegos: tem piedade de nós, Jesus. Ele está falando do filho de Davi, mas aqui já quero mudar. Tem piedade de nós, Jesus. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar o que minha mãe enxerga. Eu não consigo enxergar o que o meu pai enxerga. Eu não consigo enxergar o que o meu esposo enxerga. Eu não consigo enxergar o que a minha esposa enxerga. Eu não consigo enxergar o que os meus filhos enxergam. E me desculpe até dizer assim, né? Tem até padres que já não estão enxergando mais, freiras também. Existem católicos que já não estão enxergando mais. Enxergaram num tempo e não enxergam mais. E por não enxergarem, estão ensinando errado. E as pessoas não conseguem enxergar por causa disso. Esse é o trabalho de Satanás. Ele não quer que você enxergue. E por você não querer enxergar, você não vai enxergar, porque você não quer. Se a iniciativa não for essa, de ir ao encontro e dizer: Senhor, eu quero enxergar, não irá enxergar. Eis que estou à porta e bato, se abrirdes eu entro. Mas se você não abrir, eu não vou entrar. Então, meus irmãos, antes que o Senhor venha, quer nessa vinda intermediária de agora, que Ele já está levando muitos, e quer seja no dia que Ele vier na glória, os que não enxergam terão que enxergar. Se não enxergarem, me desculpe eu dizer, não vão com Jesus, não irão se salvar. Provavelmente esses cegos estão na sua casa. Não querem. Claro que eu não estou convidando você a ficar em desespero, né? Eu não estou dizendo isso, porque nós precisamos também ter a esperança, e esse tempo é tempo de esperança. Mas também nós não podemos ficar também tão tranquilos, porque as notícias estão chegando, fulano de tal morreu, fulano de tal morreu. O problema, eu vou sempre falar isso, a questão não é fulano de tal morreu, a questão é ele morreu cego. Ou morreu enxergando. Eu sei que muitas vezes nós nos consolamos, né, com aquelas consolações até lindas. Não, mas entre o abismo da morte e da misericórdia, a gente fica aí com essa história, né? Aí a gente se consola. Aí nessa consolação nós estamos dizendo que todos se salvaram. É verdade, meus irmãos. Você tem certeza disso? Que diante de uma sociedade tão paganizada do jeito que nós estamos, aonde as pessoas não querem saber de Deus, e aqueles que querem viver em Deus e com Deus, aqueles que querem viver a santidade, são condenados.
são debochados, são colocados de lado. Aí muitos, me desculpe, frouxos, acabam ficando aí no mais ou menos, e acabam até dizendo, será que eu não estou sendo radical demais? E nessa de eu estou ficando radical demais, já começa a ficar cego, a cegueira começa a tomar conta de novo. Ah, não é bem assim, você está sendo radical demais, você não precisa ficar assim. Esse negócio de ir na missa todos os dias, essa questão de receber a Eucaristia, não precisa todo dia não, que exagero. Agora, para fumar maconha ninguém fala nada, para beber ninguém fala nada, para adulterar, para fornicar, ninguém fala nada, está tudo bom. Você pode ir todo dia para a igreja, para saber de Deus, não, cegos. E o pior é que tem pessoas na igreja que, em vez de elas ajudarem a tirar a cegueira da pessoa, elas estão ajudando as pessoas a ficarem cegas. E eu pergunto, nessa vinda intermediária de nosso Senhor, quem é que está se salvando? Vou falar de novo, né? Está todo mundo se confortando porque o padre lá na missa de corpo presente e nas exéquias está dizendo que está no céu. Aí está todo mundo consolado. Jesus veio e pegou aquela pessoa de surpresa numa vida errada, não queria saber de Deus, não ia na igreja, não rezava, não praticava o bem. Aí quando o cara está lá com os olhos fechados, que não dá nem para ficar com os olhos abertos, que é feio e deprimente você ver um morto com o olho arregalado. Aí vai lá, fecha os olhos, o cara está lá no caixão e está todo mundo, está no céu. Está nada. Não está no céu coisa nenhuma, se perdeu. Jesus chegou no momento e ele não quis, e ele morreu desse jeito. E hoje há quem diga que todo mundo está se salvando, todo mundo se salva. Se todo mundo se salva, para que lutar contra o pecado? Para que lutar pela santidade se todo mundo está salvo? Essa é a maior mentira que Satanás colocou. Se você não colocar os óculos da fé, você vai entrar por um caminho que na hora que você fechar os olhos e se deparar com Deus, você vai se deparar não com a misericórdia, mas com a ira de Deus. Afastai-vos de mim, foi isso que ele falou, e ide para o fogo eterno, preparado para Satanás e para aqueles que o seguiram. Só que como nós não vemos, a gente fica tudo numa boa, e Deus não vai mostrar para nós. Bem, ele mostrou para algumas pessoas, né? Para a Lúcia lá em Fátima, ele mostrou para a Santa Verônica Giuliani. Eu acho que o Padre Pio também deve ter visto. Selecionou algumas pessoas para ver. Agora vejam essas pessoas que viram, vejam como é que elas viveram. Se elas viveram uma vida de qualquer jeito, e não somente viviam de qualquer jeito, como vivia pedindo a Deus, com penitência, com jejum e muitas outras coisas, pedir a Deus a conversão da humanidade. Porque quando elas enxergaram o inferno, elas viram que a coisa era muito feia, era deprimente. Agora me mostre uma pessoa, um santo, que vivia uma vida relaxada. Mas nós agora não. Todo mundo vai se salvar. Eu tenho dúvida. E rezem por mim, para eu não me perder na minha caminhada. Porque eu poderei me perder.
rezem por mim, para Satanás não fazer que eu fique cego. E eu rezarei por vocês também. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.